Olá, crianças! E aí, vamos começar esta aula? Como vocês podem ver, a gente vai falar sobre o axé. Sim, axé, ou também conhecido como axé music, é muito popular em Salvador. Mas onde é Salvador? Você conhece? Vamos conhecer agora. Opa, isso lá! É aqui no Brasil, né? Porque a gente está estudando ritmos brasileiros. Deixa eu ver se eu consigo dar aquela aumentadinha marota. Salvador é a capital. Eu acho que tem alguém que já falou, hein? Mas Salvador é a capital da Bahia. E a Bahia, logicamente, fica aqui no Brasil. Tá bom? Tá aí um mapinha para vocês. Então, o axé é um ritmo muito brasileiro. E o que significa axé, você sabe? Antes de eu falar sobre o significado do axé, eu quero dizer que o axé tem grande influência africana, tá bom? Influência africana, influência de religiões africanas, porém, nós não vamos entrar neste mérito de religião, ok? É só para vocês terem ciência, porque vai ser citado no meio do caminho, só que aqui a gente está estudando a dança. Somente pela educação física, nós não vamos entrar em mérito de religião e de discussão sobre isso, e também não vamos entrar na parte de religiosidade, porque cada um tem a sua crença, eu tenho a minha, vocês têm a de vocês, a família de vocês também. E a gente não vai mexer com isso e longe de mim querer ferir ou interferir nessa parte da sua família. Isso é uma coisa individual de cada família e de cada pessoa também, ok? Então, eu vou citar em algumas partes dessa aula, mas calma. Não estamos entrando em mérito nem influenciando nada, tá? É somente para conhecer e saber a sua origem, ok? Axé, na língua iorubá, significa poder, energia ou força presente em cada ser ou em cada coisa. É energia vital, a energia de vida da pessoa. Nas religiões, aí onde eu falei, nas religiões afro-brasileiras, o termo representa a energia sagrada dos orixás. Orixá são os deuses, tá bom? Só para a gente saber do que a gente está falando. Dentro e fora do contexto religioso, o axé é uma saudação utilizada para desejar votos de felicidade e de boas energias. Então, vocês estão vendo? A palavra axé vem da língua iorubá, que é uma língua africana, do continente africano, mas não quer dizer nada de ruim. Muito pelo contrário. Quando a pessoa cumprimenta a outra e fala axé, é uma saudação que está desejando felicidade, boas energias para outra pessoa. Olha só que coisa bonita. A gente tem que também saber ver que a outra religião é diferente da nossa, a outra pessoa é diferente da gente, porém, nós temos coisas boas. Tá bom? As pessoas são boas. E a gente não pode acreditar que só porque aquela religião é de origem africana que eles estão fazendo coisa ruim. Não, gente, a gente não pode ter esse preconceito. Isso é um preconceito. Porque a gente não conhece a religião, ouve as pessoas falar sobre, mas a gente não conhece. E também não é obrigado a conhecer, certo? Só que é importante que a gente respeite e que a gente entenda, não profundamente, sabe? Profundamente os mínimos detalhes. Não, mas que a gente entenda que dentro de cada uma das religiões existem coisas boas.
que a gente tem a nossa religiosidade, tem a nossa fé, para atingir um ser sagrado que está acima de nós, tá bom? Então, é isso que eu dei uma explicaçãozinha antes, tá bom? Foi por conta disso, dessa parte que eu ia falar agora, porque a palavra ela vem diretamente, né? E ela é muito usada nessas religiões. Então, por isso eu queria deixar bem claro que apesar da gente estar falando sobre isso, tocando nesse assunto, é somente para entender a origem. E como eu já falei em outras aulas diversas vezes, o nosso país ele tem grande, mas grande influência africana por conta da quantidade de pessoas que vieram do continente africano para cá, para o Brasil, na época da escravidão. Vieram muitas, mas muitas pessoas mesmo. E aí, quando teve a abolição da escravatura, essas pessoas foram libertas, não eram mais escravos e formaram a grande maioria da população. Então, todos nós somos descendentes dessas pessoas que vieram para cá, para o Brasil, ser escravizadas. Tá bom? É claro que depois teve outros processos aqui no Brasil de imigração, que vieram muitos italianos, muitos japoneses, mas isso é outra história e vem depois. Mas aqui no Brasil a gente tem uma profunda conexão com a África por conta disso, porque vieram muitas pessoas para cá. E formou a base da nossa população aqui no Brasil é de origem africana. A gente pode ver pelos nossos cabelos, né? A gente pode olhar na nossa sala de aula, pode relembrar os nossos colegas. Quantos colegas na nossa sala têm o cabelo enroladinho? Quantos colegas na nossa sala têm os olhos escuros? Não é? E a gente tem que respeitar tudo isso. É lindo ter o cabelo claro, ter os olhos claros. Tem gente que gosta de cabelo liso. Eu gosto do meu cabelo enrolado. Sempre usei assim desde criancinha, né? E a gente tem que respeitar. E eu tenho que respeitar também quem gosta de cabelo liso, tá bom? Minhas irmãs, por exemplo, gostam de cabelo liso. Eu sou a única que uso meu cabelo enrolado. Mas eu não posso discriminar e ter um preconceito por conta disso. Cada pessoa tem a sua opinião, tem a sua visão de belo. E a gente tem que... Desculpa. E a gente tem que respeitar esta visão, tá bom? Essa visão de belo, a visão de religiosidade, certo? Sempre o respeito. Vocês me conhecem, sabem disso. Que para mim, respeito em primeiro lugar. Depois do respeito, o que eu falo? Segurança, para eu devolver vocês sempre inteiros para a família. Vamos para a próxima, agora que eu já falei bastante sobre o que significa axé. Vamos lá, slide, me ajuda? Então, axé para você, tá bom? Eu sou evangélica, eu pratico a religião, vou à igreja agora não mais, né? Por conta da pandemia, mas a gente assiste virtualmente. Eu vou à igreja, faço minhas orações, tenho muita fé em Deus, né? Se não é nada demais eu falar axé para você. Por quê? Eu simplesmente estou te saudando e falando felicidades, boas energias. É simplesmente desejar votos de felicidade em outra língua, tá? Independente de religião. Quero que vocês entendam isso, que fique bem claro. Independente de religião, é uma língua. Eu só estou falando felicidades para você em uma outra língua, ok? Então, a dança... Ai, deixa eu ver se eu mudo minha cabeça de lugar, porque... Ai, se desse pra gente mudar a cabeça de lugar assim de vez em quando, né? Quando tá doendo o corpo, tira a cabeça assim. Foi pro lado. Então vamos lá. A dança é vigorosa, é alegre, saltitante. Então a gente dança com muita alegria, saltando e misturando gingados e passos com movimentos de braços e de pernas herdados da onde? Da cultura africana. Por quê?
Na cultura africana também se dança, não é só religião. Eles também dançam para curtir, dançam quando estão felizes. E dançam quando estão felizes e essa dança que ajudou na formação da dança axé, ok? Então, coloquei uma fotinho aí do pessoal dançando, certo? Os instrumentos. Você sabe que aqui o negócio é completo, né? Então, os instrumentos. Bom, como vocês podem observar, os instrumentos, eles têm nomes de origem africana também, né? Se você começar a perceber bem lá nos mínimos detalhes. Então, vamos lá. Cadê minha canetinha? Aí, o instrumento que a gente vai falar é o cachixi. Vou circular ele para vocês. Cachixi. O cachixi é parece um mini cestinho fechadinho dos dois lados e ele dentro dele tem sementes que a gente chacoalha e tira o som, tá bom? A gente tem também o berimbau. Canetinha de novo. A gente tem o berimbau. Meu Deus. Aí, pronto. A gente tem o berimbau, que é feito de madeira, um cordão e um pedaço de cabaça, que é esse círculo aqui, tá? Pode ser um pedaço de cabaça ou mesmo um pedaço de coco seco, tá bom? E a baqueta, tá? A baqueta tá aí meio pro lado, mas a baqueta é usada no berimbau para tirar o som do cordão. Vamos para o próximo. Então, a gente tem dobrão. Dobrão é uma moeda, é como se chamava a moeda na época da... É uma moeda, gente, é uma moeda antiga, dobrão, ok? Eu não vou conseguir lembrar de tudo. Eu gosto de dar todos os detalhes históricos para vocês, mas eu não vou conseguir lembrar desse não, tá? O dinheiro da época, tá? Como se chamava o dinheiro da época. Então, é o dobrão. Dobrão de ouro, dobrão de prata e seguimos em frente. Dobrão é moeda que também é usada no berimbau. Por quê? Segura-se o berimbau, segura a moedinha. Segura o berimbau, segura a moedinha encostada no fio. Com a baqueta, você vai batendo no fio e você pode encostar ou desencostar a moedinha do cordão e aí você vai tirando as notas musicais e vai conseguindo tirar o som, ok? Pandeiro, todo mundo conhece pandeiro, correto? Todo mundo conhece um pandeiro. Para quem não conhece, prazer, pandeiro. Eu tenho um pandeiro aqui, mas agora não vai dar para mostrar. O pandeiro tá aí. Depois, o agogô. Opa, agogô. Olha o nome. Também origem africana, agogô. Então, o agogô é como, sabe o sininho? Um sino. Parece um sino, só que sem o pêndulo que fica dentro que faz o barulho. É como se fosse dois sininhos emendados por metal. O sino também é de metal, né? Esse formato, né? Do sino, essa cabecinha do sino também é de metal. Elas são emendadas, então tem duas partes. E tem, parece ser um sininho de cada lado, né? Sem o pêndulo dentro para fazer o barulhinho, só a casinha do sininho. E também tem uma baquetinha para você bater, certo? E o atabaque, que é um nome específico deste tambor, mas é uma espécie de tambor, tá bom? E aqui a gente tem, na foto de baixo,
Na foto de baixo, vocês podem ver que tem vários tipos de tambor, inclusive um atabaque bem no cantinho aqui, ó. Ai, ai. Bem aqui no cantinho temos um atabaque, mas são todos tambores, tá? A gente tem o agogô aqui do lado, tá vendo? E a gente tem o carrilhão, que é esse instrumento aqui, todo penduradinho assim, sabe? A gente passa a mãozinha nele ou a baqueta nele, ele faz um barulhinho parecendo de chuva. E é claro, no axé usa-se muito, muito a guitarra. Olha que interessante, né? Então, um resumão, no axé, os principais instrumentos são instrumentos de percussão. Legal, né? São instrumentos de percussão, que geralmente nos outros estilos de música é usado pouquinho só para acompanhamento, para fazer um floreio, para fazer uma coisinha engraçadinha assim na música, sabe? E é a base pro axé. A gente ver como são diferentes, né? Uma coisa da outra. Diferentes, mas amamos todas. Não é verdade? Às vezes a gente gosta mais de uma dança, menos da outra. Mas é isso, é assim mesmo. E cada um tem o seu gosto. Temos que respeitar todos, ok? É uma mistura, o axé é uma mistura de vários ritmos, tá? E aí eu coloquei aqui esses ritmos para você. Samba reggae, frevo, o forró, o reggae na sua essência, o merengue, compassos do candomblé, porque o candomblé é uma religião que usa muita música, tá? Na sua prática. Como eu disse, eu não conheço profundamente, mas eu sei algumas coisas. Então, eles usam música e danças nessa religião, tá bom? Então, tem alguns compassos do candomblé e também rock, pop rock afro-brasileiro e afro-latinos, certo? E a grande atração no carnaval, para quem conhece, logicamente, quem não conhece vai aprender agora, mas a grande atração no carnaval são os trios elétricos. Quem já viu? Quem sabe o que é um trio elétrico? Vamos descobrir. Vamos aprender. A tradição do trio elétrico, vou ler o textinho para vocês, tá? Começou em 1950 em Salvador, com dois amigos, Osmar e Dodô. Eu não coloquei o nome deles ainda, mas os dois amigos se chamam Osmar e Dodô, que colocaram aparelho de som em um carro. Eles pintaram vários círculos coloridos, como se fosse o confete do carnaval, para imitar o confete. E colocaram duas placas no carro, no formato de violão, escrito dupla elétrica. Um dos amigos fez uma adaptação elétrica para usar fez uma adaptação elétrica na bateria do carro para poder usar os alto-falantes no carro. Porque pensa, 1950 os carros não tinha nem nada, era só o carro. E eles colocaram, vocês vão ver a foto, alto-falantes enormes no carro. E esse carro, ele ficou conhecido de Fóbica. O pessoal chamava carinhosamente de Fóbica. Então, de dupla de Dodô e Osmar, virou um trio: Dodô, Osmar e a Fóbica, que é o carro. Vamos ver o carro? Olha só um desenho do carro. Vocês podem ver que é um carro bem antigo, mas nós temos mais imagens desse carro. Vamos lá? Olha lá. Aí, olha lá o tal carro. É um Ford 1929. Olha que graça, são fotos originais. Essa é a Fóbica, o carro que iniciou a tradição do trio elétrico no
na Bahia, no carnaval. Olha só que legal. Observem bem, é um carro bem antigo, né? Olha o tamanho da caixa de som da caixa. Olha o tamanho do som que eles colocaram no carro, porque não existia caixa de som igual a gente tem hoje em dia, né? Então o som saía por esse cone enorme. Bem legal, né, gente? Hoje em dia, o trio elétrico é um caminhão todo aparelhado com um som assim de último, sabe, top do top. E aí os cantores sobem nele, fazem apresentações ao vivo. E que mais? Com tanta potência se tornou um dos maiores fenômenos de massa do Brasil. Então, assim, o cantor fica em cima com a banda cantando e esse caminhão vai andando devagarinho, bem devagarinho, e o povo vai dançando e vai seguindo o caminhão. Olha lá o desenho do trio elétrico. Então, como eu disse, o cantor e a banda tá em cima, muitas caixas de som, muito som, muito som, e o pessoal vai em volta dançando. E o motorista vai bem devagarzinho, quase parando, que é para o pessoal conseguir dançar e acompanhar. Outro destaque no carnaval são os blocos afro. Né? Hoje em dia, pessoalmente, a gente escuta bastante no jornal, bloquinho de carnaval, bloquinho de carnaval. São grupos organizados que cantam, tocam e caminham por um trajeto no carnaval, para o pessoal escutar, para o pessoal cantar e dançar e se divertir, tá bom? Então, lá em Salvador, desculpa, lá em Salvador tem muitos blocos afro, tá? Que utilizam instrumentos de percussão, né? E tem vários. Aí eu coloquei o nome de alguns aqui, só para vocês conhecerem o nome. Então tem Filhos de Gandhi, Olodum, Araqueto, Badauê e muitos outros. Como vocês podem perceber, todos os nomes são de origem africana, porque são blocos afro, tá bom? Que valorizam a cultura africana. Agora, responda. Eu vou explicar e eu vou mandar no zap só as perguntinhas, tá bom? Pra vocês não precisarem ficar com o vídeo parado para conseguir copiar a pergunta. Então, assim, vocês vão me responder. Primeiro, em relação à aula anterior, que foi, aliás, as duas aulas anteriores, que foi quadrilha e forró. São 3 perguntinhas, gente, rapidinho, tá bom? Responda no seu caderno. A música dos dois é muito diferente? A quadrilha e o forró é muito diferente um do outro? O que você acha? Então você vai me responder, se é muito diferente, o que você acha? É muito diferente? É assim? Não, mais ou menos, um pouco. O que você achou? Na sua opinião. Aí você vai me responder, não sim ou não de novo. Você vai me responder assim, eu achei que no forró é mais assim, é mais assado, eu percebi, eu senti, o que você sentiu, o que você percebeu, as suas impressões pessoais, tá bom? E do forró, o que você achou? Eu achei que no forró é mais assim, é mais assado. Não vou ficar falando muito, senão tudo dá resposta, vai ficar ajudando muito na resposta, né? E 2, já tinha visto alguma quadrilha grande, quadrilha de competição antes? Já tinha visto quadrilha de competição alguma vez? Sim, não. Se você já viu, se você gostou, onde você viu, conta pra mim que eu quero saber. Depois 3, os passos do forró e da quadrilha são semelhantes? O que você acha? Você lembra que eu já expliquei o que é semelhante, né? Semelhante é uma coisa parecida, muito parecida, semelhante uma ao outro. Ó, minha mão é semelhante uma à outra, parece uma à outra, mas se for olhar bem, se for medir, elas tem algumas diferenças, tá? Todo mundo é assim. Ok? E vamos
vamos lá. O que você... os passos são semelhantes e o que você acha? Porque tem gente... Por que eu tô colocando duas perguntas assim? O que você acha? Porque tem gente que só responde sim ou não e acabou ali. E não é isso que eu quero. Quero que você responda um sim ou não e me diga o que você achou. Com as suas palavras, com o seu jeitinho, tá bom? Depois de respondido, bom, no início eu havia pedido para só deixar no caderno. Só que assim, eu imaginei que essa situação de pandemia fosse se resolver mais rápido. Só que eu já tenho algum tempo, né? E esse processo de volta ainda não se sabe nem ao certo se vai voltar mesmo, como é que vai ser. E eu preciso avaliar vocês. Então eu vou pedir o seguinte: que ao me enviar a atividade, você coloque antes das perguntas o seu nome e a série, por favor. Por quê? Porque aí o pessoal vai me mandando e eu vou baixando, tudo no meu celular. Depois, a hora que eu vou olhar tudo, eu não sei mais de quem é quem, tá bom? Mamãe, cadê o suco? Mamãe já vai fazer suco. Então, vocês, por favor, identifiquem a atividade, mesmo fazendo no caderninho de vocês. Logicamente, eu vou olhar todos esses cadernos, tá? Depois vou dar visto, vai valer nota. Mas atividade assim, para responder, eu quero muito que vocês me mandem, tá bom? Para quê? Para que eu possa avaliar e já ir juntando os pontinhos para vocês terem uma nota bem legal depois. Combinado? Porque as atividades práticas já conheço bem, né? Vocês vão fazer, eu não vou precisar ficar mandando mensagem, nem ficando no pé de vocês, para vocês fazerem, que eu sei que vocês amam fazer atividade física, mas as atividades escritas, nome, terceiro A, terceiro B, embaixo, aí você responde, ok? Coloquem a pergunta e a resposta embaixo, certo? Tem mais uma sequência de perguntas, que agora sim é sobre o axé. Por que eu coloquei a da quadrilha do forró? Porque eu falei no vídeo que eu ia mandar, só que não deu tempo de mandar, sabe? Esses pequenos aqui, ó. Esse aqui, o outro tá dormindo ainda. Dá trabalho, gente. A mamãe e papai sabe, a vovó sabe, a tia sabe. Isso dá trabalho, minha gente. Vamos lá. Em relação à aula de hoje, de axé. Qual o significado da palavra axé? Atenção, não vale voltar o vídeo para copiar. Quero ver se você prestou atenção. O que significa a palavra axé? O que você achou da dança axé? Aí você vai responder só depois da aula prática, ok? O que você achou da dança axé, depois da aula prática. 3. Você conhece algum cantor ou grupo de axé? Escreva um nome se você conhecer algum. Combinado? Então, essas perguntas do axé, vocês deixem para responder a número 2 depois da prática. A número 3 também vocês podem deixar para responder depois da prática, porque eu vou falar alguma coisa ainda, tá legal? Mas vou mandar essa primeira parte do vídeo agora e na sequência, depois que eu alimentar minhas crianças, eu vou gravar a dança para vocês e mando, ok? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido e conhecido muitas coisas novas e até! Tchau, tchau!